O bebé filósofo. Imaginar o possível. Podemos também encontrar evidências de pensamento contrafactual nas brincadeiras das crianças. Os bebés começam a fazer de conta quando têm 18 meses ou ainda mais novos. Fazer de conta envolve uma espécie de pensamento contrafactual presente. Imaginar como as coisas poderiam ser diferentes. Mesmo os bebés que ainda não sabem falar e que mal andam, conseguem fazer de conta. Um bebé de ano e meio poderá pentear fastidiosamente o cabelo com um lápis ou descansar a cabeça na almofada de modo dramático, fazendo de conta que está a dormir, enquanto ao mesmo tempo se põe a rir. Um pouco mais tarde, os bebés começam a tratar os objetos como se fossem outras coisas. Os miúdos transformam todo o tipo de coisas, desde cubos a sapatos e tigelas de cereais, em meios de transporte, através do simples expediente de dizerem brum brum e arrastarem-nas no chão. O poderão, com todo o cuidado e ternura, pôr 3 carneiros de peluche a dormir. Sabemos isso quando escolhemos brinquedos para estas crianças. A secção das lojas de brinquedos para os miúdos está cheia de objetos que encorajam as crianças a fazer de conta. A quinta, a bomba de gasolina, o jardim zoológico, mesmo o multibanco e o telemóvel de brincadeira. Mas não é que as crianças de 2 anos façam de conta por nós lhe darmos bonecas. Ao contrário, nós damos-lhes bonecas porque elas adoram fazer de conta. Mesmo sem brinquedos, as crianças acabarão por transformar objetos vulgares, como comida, pedrinhas, ervas, vocês, elas próprias, noutras coisas. E mesmo em culturas em que as brincadeiras do faz de conta são desencorajadas, em vez de serem encorajadas como a escola do Sr. Gradgrind em tempos difíceis de Dickers, as crianças continuam a fazê-lo de qualquer forma. As políticas de testes do programa No Child Left Behind, nenhuma criança ficará para trás, parecem imitar o Sr. Gradgrind, substituindo na pré-primária os cantinhos das brincadeiras por exercícios de leitura. Assim que os bebés aprendem a falar, falam imediatamente, tanto do possível como do real. Quando fiz o meu mestrado em Oxford, gravei todas as palavras que 9 bebés usavam quando começavam a falar. Estes bebés, que apenas utilizavam ainda palavras isoladas, mesmo no início do uso da linguagem, tanto as usavam para possibilidades como para factos. Não era apenas o âmbito, brum brum, mas maçã, quando fingiam comer uma bola, ou oh, quando punham uma boneca na cama. Um miúdo ruivo particularmente encantador, chamado Jonathan, tinha um ursinho de peluche e a mãe tricotara 2 longos cascóis, daqueles que o Dr. Who usa na série de televisão britânica, um pequeno para o ursinho e outro maior para o Jonathan. Um dia o Jonathan pôs o cascol do ursinho em volta do seu pescoço e, com enormes caretas e sorrisos, anunciou a sua nova identidade. Urso Jonathan. De facto, aprender a linguagem fornece às crianças uma nova e poderosa forma de imaginar. Mesmo os bebés mais novos que ainda não sabem falar têm mesmo assim alguma capacidade de antecipar e imaginar o futuro. Mas serem capazes de falar dá-lhes uma forma especialmente poderosa de enunciar ideias antigas, de contornos novos e de falar acerca de coisas que não estão presentes. Consideremos o poder do não uma das primeiras palavras que as crianças aprendem. Quando os pais pensam acerca do não, vem-lhes de imediato à ideia o terrível miúdo de 2 anos que se recusa determinantemente a fazer uma coisa.
E as crianças usam de facto o não dessa forma, mas também usam o não para dizerem a si mesmas que não devem fazer algo, como a criança que disse não erguendo a argola com fita cola junto ao poste. E usam o não para dizerem que uma coisa não é verdadeira. Quando a igualmente encantadora mãe do Jonathan se meteu com ele, dizendo-lhe que a piscina estava cheia de sumo de laranja, ele disse logo: sumo não. Outras palavras, menos óbvias, têm algum do mesmo tipo de poder. Por exemplo, aham. Isto, mal, é uma palavra para os crescidos, mas é uma das palavras mais vulgares usadas pelas crianças. E o tal como o não, é uma palavra acerca do que poderia ter acontecido. Os bebés usam-na quando tentam fazer alguma coisa e falham. O contrasta o ideal com o triste realidade. Serem capazes de dizer não e coloca-vos de imediato no mundo contrafactual e do possível, o caminho que não se toma, a possibilidade que não é real. E descobrimos que, de facto, os bebés começam a falar de possibilidades irreais ao mesmo tempo, que começam a usar instrumentos através de uma compreensão interiorizada. Ser capaz de falar acerca de possibilidades ajuda-nos a imaginá-las. Na altura em que têm 2 ou 3 anos, as crianças dependem muito mais tempo das suas horas de vigília no mundo de criaturas imaginárias, universos possíveis e identidades assumidas. Se entrarem em qualquer jardim de infância, ficarão rodeados de pequenas princesas e super-heróis em macacão, que vos servirão educadamente chá e que estão dispostos a assumir as consequências das suas pretensas premissas contrafactuais. Paul Harris descobriu que mesmo as crianças de 2 anos vos dirão que se um imaginário ursinho de peluche está a beber um chá imaginário e se entornar o chá sobre o chão imaginário, será necessária uma limpeza de esfregona imaginária. Tal como acontecia com o patinho maroto, as crianças parecem ficar particularmente encantadas com as possibilidades envolvidas no facto de haver porcaria por todo lado. As crianças eram bastante específicas acerca dos seus contrafactuais. Se o ursinho entornar o chá, precisarão de uma esfregona, mas se for talco de bebê, precisarão de uma vassoura. No pretérito, esta imaginativa brincadeira seria interpretada como uma prova de limitações cognitivas das crianças e não como prova dos seus poderes cognitivos. Os psicólogos do passado, incluindo tanto Freud como Piaget, afirmavam que o faz de conta era sinal de que as crianças eram incapazes de discriminar entre a ficção e a verdade, o fingimento e a realidade, a fantasia e o facto. Claro que se virem fazer a um adulto a mesma coisa do que um miúdo da pré-primária, se por exemplo alguém de cabelo espetado e um manto colorido pelos ombros vos anunciar que é a rainha das fadas, provavelmente concluirão que ela está confusa acerca da realidade e da fantasia e que o melhor que teria a fazer seria voltar a tomar os seus comprimidos. Contudo, nem Freud nem Piaget investigaram esta questão de forma sistemática. Mais recentemente, os cientistas cognitivos analisaram em pormenor aquilo que as crianças sabem acerca da imaginação e do fingimento. Tornou-se notório que mesmo as crianças de 2 e 3 anos são extremamente boas a distinguir a imaginação e o fingimento da realidade. Uma das coisas mais evidentes acerca das brincadeiras de faz de conta, mesmo as mais antigas, é o facto de serem acompanhadas de risos. São os risos, o ar avisado e o exagero dramático que nos assinalam que aquilo não é para ser levado a sério. Na realidade, acontece existir um conjunto consistente de sinais, risos, gestos exagerados, expressões faciais teatrais
e melodramáticas, que indicam que as ações são apenas de faz de conta. E ao fim e ao cabo, mesmo as crianças mais novas não pretendem na realidade comer os bolinhos a fingir, nem se põem de facto a falar com a mamãe no telemóvel imaginado. As crianças do jardim de infância passam horas a fingir, mas sabem que estão a fingir. A psicóloga Jackie Hawley realizou uma experiência em que as crianças fingiam que havia um lápis numa caixa, quando na verdade viam o lápis numa outra caixa. Depois as caixas eram fechadas. Uma educadora entrava na sala à procura de um lápis e perguntava às crianças qual das caixas deveria abrir. Os miúdos de 3 anos diziam com toda a clareza que deveria procurar na caixa com o lápis real, não na caixa com um a fingir. De forma semelhante, as crianças de 3 anos dizem que toda a gente pode ver e tocar um cão verdadeiro, mas não um imaginário, e que poderão transformar um cão imaginário, mas não um real, num gato, apenas pensando nisso. As crianças poderão parecer confusas por serem umas fingidoras tão expressivas e comovedoras. Conseguem ter verdadeiras reações emocionais a cenários inteiramente imaginários. Em vez de pedir às crianças que imaginassem lápis em caixas, Paul Harris pediu-lhes que imaginassem um monstro dentro da caixa. As crianças disseram de novo muito claramente que não havia na realidade nenhum monstro dentro da caixa e que não o veriam se abrissem a caixa, que estavam apenas a imaginá-lo. Contudo, quando Paul abandonou a sala, muitas das crianças, como quem não queria a coisa, afastaram-se dela. A este respeito, contudo, as crianças parecem não ser muito diferentes dos adultos. O psicólogo Paul Rosin pediu a adultos que enchessem uma garrafa com água da torneira, que escrevessem cianeto numa etiqueta e a colassem na garrafa. Apesar de saberem perfeitamente que apenas estavam a fingir que a água era venenosa, mesmo assim não a bebiam. Eu sou perfeitamente capaz de sentir um medo terrível do Hannibal Lecter, apesar de não ter absolutamente nenhuma dúvida do seu caráter ficcional. As emoções das crianças são mais intensas e mais difíceis de controlar do que as dos adultos, quer as causas dessas emoções sejam verdadeiras ou não. A um pai preocupado, poderá parecer que uma criança a tremer debaixo dos lençóis acredita que há de facto um monstro dentro do armário, mas os estudos científicos mostram que tal não acontece porque as crianças não percebem a diferença entre a ficção e o facto. Têm mais medo de ambas as coisas do que os adultos. Sabemos que mesmo as crianças muito pequenas pensam constantemente sobre os mundos possíveis, futuros passados e presentes. E sabemos que esta capacidade nos fornece vantagens evolutivas próprias. Como é que as mentes humanas, mesmo as mais jovens, conseguem produzir contrafactuais? Como é que conseguem pensar acerca de possíveis mundos que poderão existir no futuro ou poderiam ter existido no passado, quando esses mundos não existem na realidade agora? Ainda mais importante, a nossa vantagem evolutiva surge porque nós não apenas podemos imaginar possibilidades, mas também conseguimos agir sobre elas. Podemos transformá-las em realidade, mas como sabemos quais as possibilidades que se tornaram verdadeiras e em que circunstâncias? Como é que decidimos o que haveremos de fazer para as tornarmos reais? Parte da resposta é que a nossa capacidade para imaginarmos mundos possíveis está intimamente ligada à nossa capacidade de pensarmos casualmente. O conhecimento causal é esse próprio um antigo mistério filosófico. O grande pensador escocês David Hume julgava que nós nunca poderíamos realmente saber quando um acontecimento causava outro. Tudo o que poderíamos saber era que um acontecimento tendia a seguir-se a outro.
O que é que torna o conhecimento causal mais do que apenas uma coisa qualquer a seguir a outra? O filósofo odierno David Lewis foi o primeiro a apontar a íntima ligação entre o conhecimento causal e o pensamento confractual, e muitos filósofos desde aí prosseguiram nesta ideia. A partir do momento em que sabemos que uma coisa está casualmente ligada à outra, podemos predizer o que acontecerá a uma coisa se agirmos de modo a modificarmos a outra. Podemos observar que diferença há ao fazermos com que uma coisa se torne diferente. Podemos também imaginar o que teria acontecido se tivéssemos agido de uma determinada forma, mesmo sem o termos feito. A partir do momento em que sei que fumar causa o cancro, posso imaginar mundos possíveis em que as minhas ações fazem com que as pessoas deixem de fumar e concluir que nesses mundos elas estarão menos sujeitas a adoecer. Posso realizar uma grande variedade de ações, desde a publicidade e a legislação à invenção de adesivos de nicotina para fazer com que as pessoas deixem de fumar. E posso prever com exatidão como essas ações mudarão o mundo. Posso criar um planeta com menos cancros do que antes e posso também olhar para trás e calcular quantas vidas teriam sido salvas se a indústria do tabaco não tivesse resistido a essas mudanças no passado. A compreensão causal conduz-nos deliberadamente a fazerem coisas que mudarão o mundo de uma forma particular. Poderemos simplesmente ter tido a capacidade de seguir o mundo à medida que ele desabrochava à nossa volta, mas na realidade temos também a capacidade de intervir no mundo, de fazer com que as coisas na verdade mudem. Intervirmos deliberadamente no mundo não é mesmo que nos limitarmos a prever o que irá acontecer a seguir. Quando intervimos, visamos um futuro possível, em particular, que gostaríamos de fazer acontecer, e as nossas ações mudam de facto o mundo no sentido de tornar o futuro real. Claro que os outros animais ou pessoas, em algumas situações, poderão agir sobre o mundo com eficácia sem comprometerem necessariamente o mundo de uma forma causal, tal como os bebés de 15 meses com a argola ou como os chimpanzés podem descobrir a ação correta para resolver um problema através da tentativa e erro. Os chimpanzés poderão notar que quando se enfia um pau num ninho de térmitas, as térmitas emergem. Os bebés de 15 meses poderão ver que quando se tenta enfiar a argola com fita cola no poste, não se consegue. E os médicos poderão observar que quando se receita aspirina, as dores de cabeça dos pacientes desaparecem. Em seguida, essa ação poderá ser repetida na próxima vez. Mas ter uma teoria causal no mundo torna possível considerar soluções alternativas para um problema e as suas consequências antes de, na realidade, as implementarmos, o que nos oferece um leque muito mais alargado e eficaz de intervenções. Se souberem que o buraco que permite que a argola deixe no poste ou que o ancinho faz com que o brinquedo se desloque com ele, poderão projetar uma nova estratégia para lidar com a argola que tem a fita cola ou com o brinquedo distante. Se souberem que uma cascata de impulsos elétricos no nervo trigêmeo leva os vasos sanguíneos a expandirem-se, o que coloca pressão sobre os nervos, o que conduz a uma dor de cabeça, poderão inventar fármacos que influenciem apenas os processos elétricos ou somente a pressão sanguínea. Quando ingerem um fármaco como o sumatriptan para aliviar uma dor de cabeça do tipo enxaqueca, está a aproveitar o conhecimento causal acerca das enxaquecas que os
biologistas descobriram e os possíveis medicamentos que isso lhes permitiu inventar. As crianças e a causação. Compreender o que causa as enxaquecas e o cancro e usar esse conhecimento para mudar o mundo é evidentemente a tarefa da ciência. Mas serão os cientistas as únicas pessoas capazes de pensar acerca da causação e usá-la para trazer novos mundos à existência? Os adultos comuns parecem também saber bastante sobre a estrutura causal do mundo e pensam de modo irresistível sobre contrafactuais, mesmo quando tudo o que provocam é culpa e remorsos. Vimos que as crianças são também extremamente boas no pensamento contrafactual. Se o pensamento contrafactual depende da compreensão causal e é uma parte profunda e evoluída da natureza humana, então as crianças muito pequenas deveriam também ser capazes de pensar casualmente. Na realidade, acontece que elas já sabem muito sobre a estrutura causal do mundo, acerca de como uma coisa faz com que outra aconteça. De facto, esta é uma das mais importantes e mais revolucionárias descobertas recentes da psicologia do desenvolvimento. Tal como os psicólogos costumavam pensar que as crianças não percebiam grande coisa de contrafactuais, costumavam também pensar que as crianças não percebiam muito de causação. Julgava-se que o pensamento das crianças estava restrito à sua experiência perceptiva e imediata. Poderiam saber que um acontecimento sucedia após outro, mas não que um acontecimento provocava o outro. Em particular, os psicólogos pensavam que as crianças não compreendiam as relações causais ocultas, que são o objeto da ciência. A forma como algo numa semente faz com que ela cresça, ou como os germes nos fazem ficar doentes, ou como os ímãs fazem com que a limalha de ferro se mexa, ou como os desejos escondidos fazem com que as pessoas ajam. Piaget, por exemplo, afirmava que as crianças eram pré-causais até se estarem bem entradas na idade escolar. Mas nos últimos 20 anos descobrimos que os bebés e as crianças sabem de facto bastante acerca de como os objetos e as pessoas funcionam e que vão aprendendo mais à medida que crescem. Piaget fez perguntas às crianças acerca de fenómenos causais sobre os quais elas sabiam pouca coisa. Interrogou crianças em idade pré-escolar com perguntas interessantes e difíceis, como: por que é que à noite fica escuro? Ou por que razão as nuvens se movem? As crianças ou ficavam simplesmente confusas ou produziam respostas que eram deficientes segundo os padrões adultos, apesar de por vezes terem uma lógica própria. Fica escuro porque podemos ir dormir. Ou as nuvens movem-se porque eu quero. Mais recentemente, os psicólogos decidiram tentar fazer perguntas às crianças sobre coisas acerca das quais elas sabem muito, como: porque é que o Johnny abriu o frigorífico quando teve fome? Ou como funciona um triciclo? Crianças com apenas 2 anos apresentaram explicações causais perfeitamente corretas e por vezes mesmo elaboradas. Ele pensou que havia comida lá dentro e queria comida. Por isso abriu o frigorífico para tirar a comida. Crianças muito pequenas ficam consumidas por uma curiosidade insaciável acerca das causas, tal como mostram os seus intermináveis porquês. O psicólogo Henry Wellman passou um ano sabático simplesmente a investigar, através dos Childs, uma base de dados informática de gravações de centenas de conversas cotidianas de crianças. Wellman, que anteriormente fora educador infantil, disse que era ao mesmo tempo estranho e comovente estar na paz adulta académica da sala de computadores no Centro de Estudos Avançados das Ciências Comportamentais em Stanford
e ao mesmo tempo estar mais uma vez rodeado por aqueles miúdos invisíveis de 3 anos. Ele descobriu que os miúdos de 2 e de 3 anos produziam e faziam perguntas sobre dúzias de explicações causais por dia. Apresentavam explicações para os fenómenos físicos. O braço do ursinho caiu porque o torceste demais. A Jenny sentou-se na minha cadeira porque a dela estava partida. Apresentavam descrições de causas biológicas. Ele precisa de comer mais porque os braços dele estão a ficar compridos. Os falcões maus comem carne porque a carne é saborosa para os falcões maus. Mas, acima de tudo, gostavam de explicações psicológicas. Eu ontem não fiz xixi na cama porque sou uma linda menina. Eu não vou para ali porque tenho medo dela. Pode ser que as explicações nem sempre tenham sido as mesmas que um adulto teria dado, mas apesar disso, não deixavam de ser explicações lógicas perfeitamente corretas. Outros estudos mostram que as crianças compreendem causas bastante abstratas e ocultas. Compreendem que algo numa semente a faz crescer, o que os germes invisíveis nos fazem ficar doentes. Os psicólogos japoneses Gyo Tano e Kayoko Inagaki exploraram a biologia cotidiana das crianças, a sua compreensão da vida e da morte. Descobriram que por volta dos 5 anos as crianças de todo o mundo desenvolvem uma teoria causal vitalista da biologia, muito parecida com a teoria da medicina tradicional japonesa e chinesa. Estas crianças parecem pensar que existe apenas uma única força vital, como o Qi chinês, que nos mantém vivos. Prevêem que se não comermos o suficiente, por exemplo, esta força enfraquecerá e ficaremos doentes. Elas pensam que a morte é a perda irreversível desta força e prevêem que os animais que morrem não regressem à vida. Esta nova compreensão da mortalidade é uma benção mista. As crianças mais novas acham que a morte é mais uma mudança do que um fim. A avó apenas foi residir temporariamente para o cemitério ou para o céu e poderá voltar. Inúmeras crianças começam a tornar-se muito mais ansiosas acerca da morte depois de começarem a pensar nela como a perda irreparável de uma força vital. Esta teoria permitiu-lhes estabelecer toda uma rede de previsões contrafactuais e explicações, como a criança de Harry Wellman estudou que disse que uma pessoa precisa de comer mais porque os braços dela estão a ficar compridos. A causação é o que confere à fantasia a sua lógica. Pensemos nas crianças dos estudos de Paul Harris, que conseguiam estabelecer precisamente quais seriam as consequências imaginárias se o ursinho entornasse o chá imaginário. Uma brincadeira de faz de conta, em que valesse tudo, seria apenas uma confusão. Em vez disso, o faz de conta funciona através do estabelecimento de premissas imaginárias. Eu sou a mamãe e tu és o bebê. E em seguida, explorando as consequências causais destas premissas de forma bastante estrita. As crianças podem empenhar-se vivamente no cumprimento das regras mais causais apropriadas. Não me acertaste com a tua pistola de raios, porque eu estava atrás do escudo. Tu tens de beber o leitinho porque és o bebê.